Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso momento devocional deste domingo e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 139. Nós faremos a meditação nesse salmo, nesse momento. Salmo 139, eu vou ler todo o salmo. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, Tu que és um Deus onisciente, Tu que és um Deus onipresente e Tu que és um Deus onipotente. Diante de Ti, ó Pai, nós nos humilhamos e rogamos que nesse instante o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações para a nossa edificação e que a Tua palavra, ó Pai, ela seja exposta com clareza e fidelidade nesse instante. Apesar das nossas falhas e apesar das limitações que temos, apesar do nosso pecado, instrua-nos nessa noite, ó Pai, instrua-nos nesse instante, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo, para que vivamos cada dia mais uma vida de santificação e piedade na Tua presença. Assim nós oramos, suplicando no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo atribuído a Davi e ele claramente é dividido em 4 estrofes. Essas 4 partes, elas podem ser vistas, para aqueles que têm a Bíblia na versão ARA, pelas letras que estão em negrito, a primeira letra de cada um dos versículos que eu vou citar, o versículo 1, versículo 7, versículo 13 e versículo 19. Então nós temos aqui 4 blocos, cada um com 6 versos. E esses versos ainda, dentro dessa estrutura do Salmo, cada um desse bloco de 6 versos pode ser dividido a cada 2 versos. Eu entendo que a estrutura interna ela pode ser melhor identificada ainda assim, ou mais profundamente identificada assim. O tema principal de todo o Salmo vai tratar da maravilha, da grandiosidade de Deus, como que Deus é um Deus
grandioso em seus atributos. E há 3 atributos que são claramente expressos aqui. 4 atributos que são claramente expressos aqui. A onisciência de Deus, dos versos de 1 a 6, a onipresença de Deus, dos versos 7 a 12, a onipotência de Deus e de um Deus que é criador, dos versos 13 a 18, e a santidade de Deus, o Deus que é santíssimo, dos versos 19 a 24. Então nós vamos começar a observar algumas coisas dentro desse salmo. A primeira coisa que, antes de entrarmos nos versículos especificamente, que eu queria destacar com os irmãos, é que Davi ele faz o que Jonas Madureira chama no seu livro Inteligência Humilhada de teologia na primeira pessoa. Davi não se refere a Deus como alguém distante, mas pelo próprio teor do salmo e pela vida de piedade que Davi teve, por ser um servo de Deus, um eleito de Deus. Davi ele faz a sua teologia, ou ele descreve Deus aqui no que nós chamamos corandel, na presença de Deus, diante da face de Deus. Ele não está falando de um Deus distante, de um Deus que ele conhece apenas de ouvir falar, ou um Deus que é o Deus de outras nações, de outras pessoas. Mas Davi se refere a Deus como um Deus muito pessoal, um Deus que está intimamente conectado a Davi, intimamente ligado a Davi. E isso faz, irmãos, com que esse salmo seja ampliado na sua sinceridade, nas declarações de Davi, que isso seja ampliado na sua sinceridade, na sua reverência e até mesmo no seu espanto diante da maravilha da grandeza de Deus e dos atributos de Deus que Davi vai descrever ao longo do salmo. E a primeira coisa que ele passa a descrever então é a onisciência desse Deus, um Deus que é perfeito e que tem perfeito conhecimento de nós, de todos os movimentos e ações do nosso homem interior e exterior. Todas as nossas ações, elas estão desnudadas e abertas diante de Deus. É basicamente isso que Davi vai ensinar nesse primeiro bloco. Mesmo sendo rei, Davi já começa se prostrando diante daquele que é aqui rei dos reis. E ele descreve Deus como tendo o poder sobre a mente de todos, principalmente dos reis. Se nós observarmos o livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 3, Salomão diz o seguinte: como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Então, o próprio rei Davi se espanta diante da mente de Deus, que a mente de Deus agora passa a ser insondável, e não a mente do próprio rei. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ninguém poderia compreender a mente do rei, ninguém poderia saber os desejos do rei, mas aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, ele nos sonda e nos conhece. Há outras traduções que vão trazer a palavra: o Senhor examina o nosso coração e sabe tudo a nosso respeito. Então, esse primeiro versículo traz essa ideia. Mesmo os pensamentos e os desejos mais íntimos do nosso coração, aquilo que está mais profundo na nossa alma, os nossos intentos, mesmo aquilo que seja mais fechado e oculto para outras pessoas, ninguém pode ler os nossos pensamentos. Mesmo assim, Deus conhece. O Salmo 33 também, gostaria que os irmãos acompanhassem os versículos que eu for citando. Salmo 33, versículos 13 a 15. Diz o seguinte: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então Deus enxerga o âmago do nosso coração. Ele formou o nosso coração e por isso Ele entende tudo que se passa dentro do nosso coração, quais são as nossas intenções com o nosso coração.
E ele diz, o salmista Davi diz no versículo 2, que Deus sabe até mesmo quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos, além de saber todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos. Deus conhece também todos os nossos movimentos e todas as nossas ações. E ele diz: de longe penetras os meus pensamentos. Mesmo que Deus aqui, talvez Davi se refira a Deus de longe, pois a morada do Altíssimo era no céu, um lugar distante, visualmente, fisicamente falando. Mas Davi coloca a seguinte frase, que Deus penetra os nossos pensamentos. Deus é aquele que sabe todas as coisas sobre nós e aquele que entende o nosso pensamento, que conhece os nossos pensamentos. E percebam, queridos, Deus é aquele que nos conhece a priori. Deus não precisa passar por um crivo intelectual para saber o que nós vamos fazer, o que nós deixamos de fazer. Deus não precisa de nenhum filtro ou de nenhuma análise sobre aquilo que fazemos para que Ele possa então agir. Não, Deus é aquele que nos fez, Ele nos sonda e nos conhece em nossa essência, Ele nos conhece a priori. Então essa é a primeira parte desse bloco. A segunda parte, no versículo 3, diz que Deus esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar, e que Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe muito bem, queridos, quando nós nos levantamos para ir trabalhar, quando nós deixamos a nossa cama e começamos a movimentar, a tomar as nossas ações, e também à noite, quando nós nos preparamos para dormir, Ele também sabe de todas as nossas ações ali. E essas duas expressões, que Deus conhece o nosso andar e o nosso deitar, podem ser bem expressadas aqui por nosso homem público e o nosso homem privado. Deus conhece, embora as pessoas nos conheçam apenas publicamente, se podemos dizer assim, Deus nos conhece tanto publicamente nas nossas ações manifestas na coletividade da sociedade, mas também internamente no nosso quarto, quando nós estamos sozinhos e quando não parece mais haver ninguém a nos observar, Deus, Ele nos vê e Ele sabe o que nós estamos fazendo. E até mais profundo do que isso, a declaração do versículo 4 diz que Deus, antes que nós venhamos a falar ou a manifestar qualquer palavra, que Deus já sabe de tudo aquilo que nós vamos falar, Deus já sabe todas as palavras que temos na nossa boca. E é interessante que o outro salmo nos diz o seguinte, o Salmo 17, nos mostra que Deus prova e julga os nossos pensamentos e ações. Ele não somente observa, mas Ele esquadrinha, Ele examina aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. O Salmo 17, 3 diz assim: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Então, a primeira parte desse versículo nos mostra que Deus é aquele que prova e julga os nossos pensamentos e as nossas ações, aquilo que há de mais profundo no nosso ser. Até mesmo quando nós estamos sozinhos em nossa casa, meditando sobre o dia que já se passou, prestes a pegar no sono, Deus conhece o que se passa pela nossa cabeça. Mesmo que nós não falemos, seja com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com aqueles que são mais próximos de nós, ainda que nós não expressemos por palavras, Deus sabe o que está no nosso coração. E ele finaliza esse bloco, queridos, falando que Deus tem um conhecimento de nós tamanho, e ele é um conhecimento tão maravilhoso que é algo que nós não podemos conhecer a Deus dessa forma. Nós não podemos conhecer nem a nós mesmos como Deus nos conhece. Não há como compreender ou descrever a exatidão do conhecimento de Deus, pois é um conhecimento sobremodo elevado, é um conhecimento tão grandioso que nós não entendemos, e ao mesmo tempo esse conhecimento de Deus é maravilhoso, tanto para o salmista quanto para nós. Os versículos 5 e 6 nos mostram então que Deus, por conhecer todas as coisas, por saber todas as coisas a nosso respeito, Deus é aquele que nos cerca por trás
pela nossa frente e à nossa volta. E a palavra que Davi usa aqui é a mesma palavra que se usa para uma cidade sitiada. E Davi sabia muito bem, conhecia muito bem essa figura. Imaginem a cidade de Jerusalém, ela, quando ao redor dos seus muros, toda sitiada por inimigos. Não há como fugir, não há como escapar, não há como sair dessa cidade. Assim também é o nosso Deus para conosco, não como um inimigo dos santos, não como um inimigo dos seus eleitos, mas Ele é aquele que nos cerca e nos protege. E esse conhecimento para Davi é sobremodo elevado, é maravilhoso demais. Davi não consegue compreender plenamente esse conhecimento de Deus, pois Ele nos cerca, Ele nos conhece, e mesmo que nós não expressemos nenhuma palavra, Ele sabe o que se passa no nosso coração. A segunda estrofe do Salmo, o segundo bloco do Salmo, vai dos versículos 7 a 12. E Davi começa a desenvolver essa ideia que já foi colocada no versículo 5. Se os irmãos repararem, quando Deus nos cerca por todos os lados, a ideia que nós temos é da onipresença de Deus, mas Davi ainda não disse isso no versículo 5, ele vai tomar essa ideia a partir do versículo 7. Deus é aquele então que conhece o nosso ser, que conhece todos os nossos caminhos, porque Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é tanto onisciente como onipresente. A primeira parte do segundo bloco nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E Davi coloca aqui algumas localizações, algumas posições geográficas, se podemos dizer assim, para tentar ilustrar a ideia da onipresença de Deus. Lá em Provérbios 15, 3, nós somos apresentados à verdade que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não há como escapar da vista e da presença de Deus, portanto. Nenhum tipo de fuga pode nos tirar da presença de Deus, pode nos fazer fugir da presença do Criador. Davi, ele então se vê descortinado diante de Deus. Ele percebe que não há nada que ele faça que Deus não saiba, e que também não há lugar nenhum na terra em que ele possa se esconder do Deus Criador, que é onisciente e onipresente. Jeremias 23, 24 nos diz o seguinte: pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, na terra e nos céus? Ele é aquele que enche, queridos, tanto a terra quanto o céu. Ele mesmo nos diz isso através do profeta Jeremias. E a ideia que nós precisamos refletir aqui é que Deus é Espírito. Os nossos símbolos de fé nos trazem essa definição de uma forma um tanto quanto acertada. E o argumento pelo qual Davi traz a onipresença de Deus nos mostra isso, que ele não pode se ausentar do Espírito de Deus. Deus é Espírito, portanto. E aqui nós temos uma oposição clara ao argumento panteísta, de que Deus é tudo em todos de forma material, de que Deus está em todos os animais, de que Deus está em todas as pessoas, de que Deus está em todos os objetos, de que tudo é Deus e que Deus é todos. A nossa ideia, ela vai no caminho oposto. Ainda que essa ideia de que Deus, essa ideia panteísta de Deus estar presente em toda a criação possa ser vislumbrada por alguns, ela é totalmente equivocada, porque Deus é completamente outro. Deus não se mistura com a sua criação. Há uma relação muito clara entre o Deus Criador e as suas criaturas. É óbvio, é certo, Deus se faz presente em toda a criação com o seu Espírito, e somente por ser Espírito é que Deus pode estar perfeitamente em todos os lugares. Qualquer objeção a isso que se faça, qualquer objeção ao fato da essência de Deus de ser Espírito, pode ser considerado uma heresia e é contrário à fé cristã. Deus, ele não é um Deus material de modo algum. Ele é Espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. É o que nós vamos ver ao final do Salmo. Matthew Henry
traz a seguinte afirmação: suponha que eu fosse tão tolo a ponto de pensar em sair da vista de Deus e que eu pudesse me livrar do temor que eu tenho por Deus. Suponha ainda que eu pensasse em me rebelar de minha obediência ao Senhor, ou que eu pudesse repudiar a dependência que eu tenho de Deus, mandando essa dependência para a dependência de mim mesmo, ou transformando a dependência que eu tenho de Deus para uma dependência de mim mesmo, das minhas forças. E ele conclui: ai de mim, onde me esconderia de ti? Onde me esconderia desse Deus que é onipresente e onisciente, que está em todos os lugares e que sabe todas as coisas a meu respeito? Mesmo nos lugares mais remotos ali nós somos encontrados por Deus e nós não conseguimos fugir da sua presença. E é o que Davi passa a fazer. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se eu tomo as asas da alvorada e vou para o leste, para onde o sol se levanta, é isso que Davi quer dizer. Ou se eu me detenho nos confins dos mares, se eu vou para o oeste, para a região do mar. Então, Davi coloca aqui como se fossem todos os pontos geográficos que ele consegue expressar, tanto no mais alto céu, quanto no mais profundo abismo. Tanto a leste quanto a oeste, para qualquer lugar que eu vá, eu não posso fugir da face de Deus, eu não consigo me esconder do Senhor que fez os céus e a terra. Mesmo, queridos, se nós acreditássemos que nos mais altos céus, ou que nas profundezas mais remotas, nós poderíamos nos esconder de Deus, nós estaríamos enganados. E Davi finaliza com o verso 10, dizendo que ainda lá, ainda no mais profundo abismo, ainda nos mais altos céus, seja no mais extremo oriente ou no mais extremo ocidente, a mão de Deus também estará ali, nos guiando e nos sustentando. Há um texto em Amós que reflete um pouco dessa verdade. Amós 9, os versículos 2 e 4 dizem o seguinte: ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam aos céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. Essa fala do profeta reflete uma fala de Deus para com o seu povo por causa do seu pecado. E nós precisamos entender isso acerca do que se passa nos versículos 11 e 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, o que o salmista diz aqui nesses versos mesmo que eu vá para um lugar escuro, mesmo que eu vá para um lugar tenebroso, que eu não consiga ver nem a um palmo de distância dos meus olhos, esse lugar é para Deus como dia. Para o Senhor a noite brilha como o dia, é o que se reflete no versículo 12. Então, queridos, nós precisamos fazer uma primeira aplicação acerca desses dois atributos de Deus. Não há como escapar do Senhor, não há como fugir de Deus. Mesmo no mais escuro que nós possamos ir, e mesmo que estejamos sozinhos, Deus nos conhece e sabe onde estamos. E por isso nós devemos temer a Deus. Nós devemos temer a Deus e buscar uma santidade. Não há lugar em que possamos cometer pecado que Deus não veja. Não há pecado em nós que Deus não saiba. Ainda que nós não executemos esse pecado, mas só maquinemos em nossas mentes ou nos nossos pensamentos, Deus sabe do nosso pecado. Deus conhece as nossas faltas. É o que Ele está falando para o seu povo aqui através do profeta Amós. Mesmo que nós venhamos a descer nos mais profundos abismos, Deus nos arrancaria dali. Mesmo que nós subamos e tentemos nos esconder de Deus e dos homens, Deus nos puxa. Mesmo que nós tentemos ir para o fundo do mar, Deus nos mandará
a serpente marinha para que nos morda. E essa imagem do fundo do mar nos remete também à história de Jonas. Jonas, ele tentou investir em uma fuga de Deus, dos planos de Deus, lá em Jonas 1:3, nos versículos 3, mas mesmo ali o Senhor o buscou, ainda que ele fosse para mais distante do que a cidade de Tarsis, ele não conseguiria se ausentar da presença de Deus. A escuridão que é descrita aqui, ela pode favorecer um pecado, ou pode favorecer, por exemplo, um criminoso, um assaltante, mas mesmo as mais densas trevas não podem nos encobrir da face de Deus. Para Deus, a escuridão e a luz são iguais. Não há absolutamente nada que possa nos afastar ou nos fazer fugir, correr da face do Senhor. Matthew Henry diz o seguinte: os esconderijos secretos de pecado, eles estão tão abertos e escancarados diante de Deus, quanto a mais pública e descarada obra perversa dos homens. Mesmo aqueles pecados mais ocultos, eles estão abertos diante de Deus, eles estão plenamente visíveis diante de Deus. Hebreus 4:13 nos afirma que não há nada em toda a criação que esteja escondido do Senhor. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Então essa é a verdade do segundo bloco. O terceiro bloco, queridos, ele começa no versículo 13 e vai até o versículo 18. E aqui Davi, ele começa a nos falar que o Deus que conhece que sabe todas as coisas, nos conhece perfeitamente, que está em todos os lugares, ele nos conhece, ele conhece o nosso ser, pois foi ele quem nos criou. O Deus que é onisciente, onipresente, passa a ser apresentado aqui como um criador onipotente. Davi diz o seguinte: Tu me formaste no meu interior, tu formaste o meu interior, tu me teceste. É como alguém que trabalha sobre um tapete, como um tecelão que faz um tapete no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Davi mais uma vez se espanta com os atributos de Deus, ele se espanta diante do tamanho e da grandeza do Criador. Foi o Senhor quem criou o nosso ser, foi o Senhor quem nos formou, mesmo quando nós éramos a substância ainda informe, como ele vai falar, mesmo ali quando nós éramos como um embrião na concepção do ser humano, Deus já nos conhece e já sabe tudo a nosso respeito. Essa verdade nos é dita, que Deus nos conhece na nossa criação e até mesmo antes dela, através de dois personagens bíblicos em que Deus se refere a eles quanto a isso, e eles expressam essa verdade. Jeremias 1:5 nos diz que antes que Jeremias nascesse, o Senhor mesmo já o havia constituído como profeta às nações. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá em Gálatas 1:15, também reflete essa mesma ideia, que quando ele nasceu, o Senhor o chamou para ser seu servo. Vou ler esse versículo, Gálatas 1, versículo 15, quando Paulo diz: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove agora no tempo presente revelar o seu Filho em mim. Então essa verdade, ela nos é afirmada ao longo de toda a Escritura. Deus, ele nos molda de uma forma muito especial e admirável, de uma forma extraordinária, de uma forma incrível, quando nós observamos não só a gestação de um bebê, de uma mãe, na formação de um bebê, mas todas as tuas obras, é o que diz o salmista, todas as obras de Deus são obras maravilhosas, são obras admiráveis. E ele passa a descrever a continuidade da vida humana, não simplesmente a formação ou a concepção,
mas agora o desenvolvimento daquele ser. Ele fala nos versículos 15 e 16 que o Senhor viu seus olhos sendo formados, mesmo dentro do ventre da mãe, a formação do feto não está encoberta aos olhos de Deus. E a ideia de que Deus vê o feto sendo formado, vê o bebê sendo formado, não é de um Deus que cria e deixa com que as coisas se evoluam ou se desenvolvam. Não, Deus está ali, passo a passo, cuidando de cada mínimo detalhe naquela nova vida. E o versículo 16 nos diz que os olhos do Senhor nos viram quando nós éramos uma substância informe, quando nós éramos ainda um embrião sem forma alguma, quando nós éramos difíceis de ver para qualquer olho nu, ser humano, impossíveis de ver a olho nu. O Senhor, Ele já nos via e já nos conhecia. E é uma verdade nessa parte, no versículo 16, nessa parte desse bloco, que é enfatizada pelo salmista e que diz respeito aos dois textos que lemos também. Não só Deus nos conhece, mas Ele determina todos os nossos dias. Ele escreve todos os nossos dias no seu livro, sem que nenhum dos nossos dias houvesse de fato. Deus já havia escrito e estabelecido todos os nossos dias. E não diz respeito aqui como uma frase comum e corriqueira que nós ouvimos, quando algumas pessoas dizem: do dia que o Senhor determinou, desse dia não passa. De fato, se referindo à morte, de fato. Mas o Deus é colocado aqui como aquele que escreve todas as coisas. Não somente o dia em que nós vamos nascer e morrer, mas tudo o que acontecerá conosco ao longo desses dias está descrito e determinado por Deus. E a última parte dessa terceira estrofe, Davi mais uma vez fica maravilhado. Percebam que ao final da primeira estrofe ele fica maravilhado, ao final da segunda estrofe ele também fica maravilhado, porque as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. E ao final da terceira estrofe, ele mais uma vez se maravilha. Senhor, como é precioso o teu conhecimento, como são preciosos os teus pensamentos, ó Pai. É o que o salmista diz, como é grande a soma dos pensamentos de Deus, não podem ser enumerados, não podem ser contados. E ele compara o conhecimento de Deus, os pensamentos de Deus, como os grãos de areia. Esse versículo 18, há uma expressão um pouco difícil de se explicar, quando a nossa tradução da área diz contaria sem jamais chegar ao fim. Alguns comentaristas dizem que é alguém que começa a contar a areia do mar, da praia, e dorme, e quando acorda o Senhor ainda continua diante dele, ou se refere à morte e ressurreição. Alguns comentaristas também trazem essa ideia. Fato é, queridos, que nós não podemos enumerar os pensamentos de Deus, nem tentar contar os grãos de areia. Nenhum nem outro são enumeráveis, porque são profundos demais, são maravilhosos demais, tanto a criação do Senhor quanto os seus pensamentos e o seu ser. Deus é um ser infinito em sua grandeza. E queridos, muitos de nós talvez queríamos parar o Salmo no versículo 18. Deus já foi apresentado como aquele que é onisciente, Deus já foi apresentado como um Deus que está em todos os lugares, Deus já foi apresentado como aquele que nos forma dentro do ventre da nossa mãe e que cuida de cada mínimo detalhe da nossa vida. Mas a partir de agora, o salmista passa a descrever o Senhor como um Deus que é santíssimo também, como um Deus que não pode compactuar com o pecado. E aqui Deus é apresentado como um Deus que nos defende pessoalmente do mal. Deus, ele é onisciente, onipresente, um Criador onipotente e santíssimo, e por isso ele abomina tanto o pecado quanto os pecadores. A ideia que o salmista traz, que Davi traz
nos versos 19 e 20, e quando ele começa a fazer uma parte imprecatória da sua oração, ele nos traz a ideia de que ele não quer que os seus inimigos sejam destruídos por um simples desejo do seu coração, um simples desejo pecaminoso do seu coração, ou um ódio de qualquer maneira porque alguém o pisou no calo de Davi, porque um reino queria destronar Davi. Não, a ideia do salmista é que ele toma como seus inimigos aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que são inimigos do povo de Deus, aqueles que atacam ao Senhor e ao seu reino, devem ser os inimigos também de Davi e os nossos inimigos. Para ilustrar rapidamente essa ideia do Salmo, nós podemos pensar lá no capítulo 6 de Daniel. Daniel era um homem reto, um homem piedoso, que agradava ao Senhor, buscava fazer as coisas que eram agradáveis ao Senhor, e num determinado ponto, aqueles que odiavam a Daniel perceberam que só seria possível pegar Daniel ou lançar alguma acusação sobre Daniel se ele fosse pegado contra as leis do Senhor, se ele fosse obrigado a fazer algo que fosse contrário ao seu Deus. E é isso que acontece. Mas mesmo diante de uma legislação, de uma lei promulgada equivocadamente contra Deus, Daniel ele não sucumbe a isso, ele não se apavora, ele não se desespera, pelo contrário, ele procede da mesma maneira, ele busca a Deus em oração. Então, os inimigos que eram ali descritos como inimigos de Daniel, passam a ser os inimigos de Deus na história. Daniel, colocado na cova dos leões, Deus o salva, o protege, e aqueles que eram inimigos, que queriam ver o mal de Daniel, são agora jogados na cova, e o rei rende glórias ao Deus de Daniel. O rei percebe a força e a grandeza do rei de Daniel. Há uma outra passagem bíblica, uma outra história que também ilustra essa ideia de que os nossos inimigos são os mesmos inimigos de Deus e que os inimigos do reino devem ser os nossos inimigos. Lá em Atos 9, quando Paulo estava perseguindo a igreja, o Senhor o conduz a Damasco de forma miraculosa, mas quando o Senhor se dirige a ele, diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo a Jesus Cristo. Paulo não estava perseguindo a Deus de uma forma absurdamente louca, como se ele golpeasse o ar tentando golpear o Espírito de Deus. Ele persegue a igreja e Deus aponta essa mesma verdade ali. Aqueles que perseguem a igreja são aqueles que perseguem o próprio Deus, são aqueles que perseguem o reino de Deus e por isso são inimigos de Deus. Queridos, claramente através dessa ideia, aquela expressão que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ela é uma ideia equivocada. Ela é uma expressão que é totalmente contrária aos ensinos bíblicos. O que nós somos apresentados nos versículos 19 ao versículo 22 é que Deus odeia o pecado e também odeia os pecadores. Ele abomina os pecadores, ele não pode compactuar de forma alguma com os pecadores, com o pecado, com o mal. E o desejo de Davi é que Deus acabe então com os seus inimigos por conta disso. Quem dera o Senhor matasse os ímpios, não por um desejo meu, mas porque eles estão impedindo o avanço do reino, eles estão perseguindo o próprio povo de Deus. E Davi continua dizendo: afastem-se de mim aqueles que são assassinos, aqueles homens não que assassinaram uma vez, mas a ideia do salmo, da expressão, é aqueles que constantemente contribuem e colaboram para o mal, aqueles que constantemente
cometem perversidades e assassinatos. E o final desse bloco, o final dos versículos 20 a 22, falam que esses homens, eles blasfemavam contra Deus, falavam mal contra o Senhor, tomavam o nome do Senhor em vão, e que por isso o salmista então poderia também e deveria se aborrecer deles, deveria odiá-los com desprezo, deveria odiá-los com ódio consumado. Ele diz: não aborreço então os que te aborrecem, Senhor. Ou seja, os teus inimigos não devem, portanto, ser os meus inimigos. Aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor nos dias atuais também não devem ser os nossos inimigos. Nós também nos devemos opor a eles. E a resposta é clara: nós devemos de fato nos aborrecer com ódio consumado dessas pessoas ou dessas ideologias, pois eles são os nossos inimigos de fato. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados e potestades. É o que nós sabemos acerca dessa mesma ideia. Então Davi coloca aqui como tendo um ódio implacável por essas pessoas, porque eles são inimigos do Senhor e agora também são inimigos de Davi. Mas ele termina mostrando que era um homem piedoso e confirmando a ideia de que o ódio que ele tinha pelos inimigos, pelas nações que se avizinhavam a ele, ele coloca tudo diante do Senhor para que o Senhor prescrute, esquadrinhe o seu coração, para que o Senhor prove o seu coração e as suas inquietações. A ideia dos versículos 23 e 24 é que todo o salmo deságua no exame em que devemos fazer de nós mesmos e que nós devemos pedir a Deus, aquele que sonda verdadeiramente os nossos corações, para que Ele nos sonde, para que Ele nos examine e nos mostre se há algum caminho mau em nós, nos mostre se há algo na nossa conduta que ofende ao Senhor. E o fim dessas coisas, ao final dessas coisas, Davi coloca: Senhor, se há algo em mim, vê se há algo em mim de mal. Esse mesmo termo algumas vezes é traduzido ou utilizado para se referir a ídolos. Vê se há ídolos no meu coração que precisam ser aplacados, Senhor. E conduze-me pelo caminho eterno, dirige-me pelo caminho eterno, dirige os meus passos, guia os meus passos, mesmo que eu venha andar o vale da sombra da morte, esteja comigo, guiando os meus passos no caminho eterno, que são os teus preceitos. Essas são as verdades desse salmo, e eu queria aplicar de algumas formas o que o salmista nos diz através desse salmo. Queridos, a primeira coisa é que há uma linha de ouro que é traçada por Davi, um fio de ouro traçado por Davi na estrutura interna desse salmo, em que ele se refere à mão de Deus. E como na semana anterior nós vimos que a mão de Deus é a sua mão da providência, e que a providência ela triunfa para nos aperfeiçoar, para nos santificar, eu quero chamar essa mão aqui também da mão da providência de Deus. Ela está nos versículos 5 no primeiro bloco, no versículo 5 no primeiro bloco, na segunda estrofe no versículo 10, na terceira estrofe ela está representada nos versículos 13, quando Deus nos forma, e no versículo 16, quando Ele escreve os nossos dias, e no versículo também 24, nos guiando pelo caminho eterno. A ideia que é colocada aqui não é que Deus precisa com a sua mão dar ajustes na história, como se Ele fosse pego de surpresa e precisasse reorganizar as coisas. Joel Bick nos ensina, ele diz o seguinte: a Escritura ela está repleta de testemunhos de Deus agindo na vida cotidiana. Pela fé, o crente discerne a mão
a mão de Deus, aonde quer que vá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a mão de Deus haveria de me guiar, e a destra de Deus, a força de Deus haveria de me sustentar. A onipotência ativa de Deus, expressa no terceiro bloco, ela é coextensiva tanto à sua onisciência do bloco 1, quanto à sua onipresença do bloco 2. Em toda parte que Deus esteja presente em seu ser, sabedoria e conhecimento, Ele trabalha para cuidar das suas criaturas e para direcionar as suas ações. Nós devemos então, queridos, rogar para que a mão de Deus ela seja aprazível a nós enquanto Ele nos guia, para que nós tenhamos prazer em andar no caminho do Senhor. E aqui a mão de Deus, já que eu disse que ela não atua como um ajuste, como alguém que vai tocando galinhas por um caminho específico, quando elas fogem, ou que Deus não é pego de surpresa e precisa reorganizar as coisas. A mão aqui descrita por Davi, ela mais se parece como a mão de um pai que toma a mão do seu filho e o conduz na travessia de uma rua. Com certeza, quando o pai pega o seu filho pela mão para atravessar a rua, o filho ele se sente muito mais seguro, confiante diante daquela situação. E é exatamente assim com a nossa vida. Uma vida santa, nos caminhos do Senhor, guiada pela mão do Senhor, que busca viver para o reino de Deus, traz de volta sobre nós e ao nosso redor a mão suave e abençoadora da providência e da aliança divina. Porém, a mesma aliança, Deus lança o peso da sua mão com ira sobre o pecado. E como nós já vimos, nós devemos odiar o pecado. Nós devemos detestar o pecado, seja ele de uma forma, objetiva, através das ideologias, como nós vamos ver na próxima aplicação, ou o pecado também, principalmente o pecado que há dentro do nosso coração. Se para nós a mão de Deus pesando tiver uma relação com a nossa santificação, como nós vimos, nas aflições em que Deus nos prova para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, nós devemos então glorificar a Ele por isso, pois é o nosso bem que está em jogo. Mas para com os ímpios, a mão de Deus, quando Deus pesa a sua mão, a mão que Deus usa para pesar é a mesma mão que Deus usa para beber o cálice da sua ira. Por isso nós devemos então rejeitar o mal, nos aborrecer do mal. E isso nos leva então para a aplicação seguinte: os inimigos de Deus devem ser também os nossos inimigos. Nós devemos odiar com ódio consumado aqueles que se levantam contra o reino de Cristo. E essa semana, quando eu estudava esse texto para trazer a reflexão aos irmãos, eu fui surpreendido pela a notícia de que alguns países, a França de uma forma mais específica, havia trazido uma liberdade maior para o aborto, e é diante disso que eu quero trabalhar essa aplicação com os irmãos. Qualquer ideologia, qualquer pensamento que vá em direção à liberação do aborto, à compactuação com o aborto, ela deve ser odiada por nós. Ela é como inimigo de Deus e deve ser como nosso inimigo também. E aqui parece pesado o texto do salmista, quando ele faz essa oração imprecatória, mas nós devemos nos lembrar que quando Davi deseja a morte dos seus inimigos, ele nada mais está fazendo do que relembrando as verdades da aliança de Deus e relembrando a lei de Deus do Antigo Testamento. Lá em Gênesis 9, o versículo 6, diz o seguinte: Moisés narra a seguinte cena da aliança de Deus com Noé, e ele diz, no versículo 6,
Se alguém derramar o sangue de homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E há dois textos que mostram essa ideia da pena capital relacionada à imago Dei, a imagem de Deus em nós. Há outros dois textos que nos mostram que essa relação do assassinato de uma outra pessoa, no nosso contexto aqui dessa aplicação em relação ao aborto, ao assassinato de bebês, essa ideia ela tem relação com a falsa adoração, ou com a adoração aos ídolos, aos deuses falsos. Dois textos nos mostram isso. O primeiro texto está em Levítico, no capítulo 18. Levítico 18, o versículo 21, que diz o seguinte: e a tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. E o outro texto, Levítico 20, dos versículos 2 a 5, quando nos é dito: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse povo, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que eles se prostituem com Moloque. Queridos, o que é descrito hoje em dia como aborto, ou diversas outras formas, para falar que a mulher só vai simplesmente jogar um bolo de células para fora do seu corpo, a palavra de Deus nos mostra que isso é uma falsa adoração, é um culto a Moloque. Quando nós assassinamos crianças, ou quando outros assassinam crianças, cometem aborto e defendem o aborto e legislam em favor do aborto, o que eles estão fazendo é cultuando a Moloque e desagradando o Deus verdadeiro, sendo blasfemos em relação ao Deus verdadeiro. Por isso que nós devemos nos levantar contra esse inimigo de Deus, que é o aborto nos nossos dias, que é o culto a Moloque. Aqueles que matam bebês, claramente na Bíblia, sofrem a punição de Deus. Sofrem a punição de Deus com a sua própria vida. Deus não haverá de aliviá-los no dia do juízo. E a abominação a Deus aqui, nos dois textos de Levítico e no texto no Salmo que nós lemos, ela é levada, ou ela é caracterizada tanto pela morte, pelo assassinato, como aqueles que profanam o nome de Deus. É o que o salmista diz no versículo 20, aqueles inimigos que falam malícia, que se rebelam insidiosamente contra Deus e falam malícia, ou seja, que profanam o nome de Deus. Há outros casos também de ideologias que são contrárias à palavra do Senhor, e essas ideologias elas estão cada vez mais escancaradas e abertas diante da nossa face. Então, homens que se levantam com a bandeira do homossexualismo, do relativismo moral, qualquer das ideologias de gênero, são nossos inimigos porque são inimigos do Senhor. Essas ideologias são contrárias ao reino de Deus e por isso devem ser perseguidas por nós. Há uma irmã no Rio de Janeiro chamada Simone Quaresma que sofreu sanções, de certa forma, por algo muito menor do que o aborto. Ela tem um livro em que ela fala sobre a disciplina bíblica. O livro, se não me engano, o título é O que toda mãe deveria saber sobre a disciplina bíblica. E ela fala claramente, abertamente, porque a própria Bíblia assim trata, sobre a palmada, sobre o uso da vara. E ela foi recriminada por isso.
O seu livro teve que parar de ser vendido, ela foi intimada judicialmente a tirar o seu blog do ar para que ela não sofresse mais sanções por isso. Então nós percebemos que há diversos inimigos que se levantam contra a igreja, que se levantam contra o reino, e nós muitas vezes ficamos parados olhando para isso. Nós não oramos e nós não agimos como deveríamos fazer. Nós não nos levantamos contra esses inimigos do Senhor. Nós devemos, por fim, nos deleitar em saber que Deus é onisciente e onipresente. E Ele também é um Deus onipotente e santíssimo e que não pode compactuar com o pecado. Esse deleite deve ser para nós prazeroso, pois nós sabemos que a mão de Deus, ela nos conduz e isso deve trazer paz para o nosso coração. Deve nos dar a esperança de que Ele nos conduzirá pelo caminho que é o próprio Cristo. Ele mesmo, Jesus mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, percebam que esse caminho eterno é aquele que nos leva para a vida vindoura, para quando nós moraremos com Cristo e com o Pai eternamente. Ninguém se achega ao Pai a não ser pelo caminho verdadeiro, que é Cristo. Eu quero finalizar, portanto, queridos, lendo as aplicações que a Bíblia Herança Reformada nos traz. Diz o seguinte: pensamento para devoção pessoal em família, do Salmo 139. Esse salmo ele é um exemplo maravilhoso da conexão entre teologia e vida. A doutrina deve impactar o nosso coração e afetar o modo como vivemos. Crer que Deus vê e conhece todas as coisas nos conforta porque Ele nos conhece, conhece as nossas necessidades e pode supri-las. Contudo, essa mesma verdade nos desafia, pois nada escapa ao seu olhar, nem mesmo os nossos pecados secretos. Portanto, devemos ser cuidadosos, andando no temor do Senhor, visto que Deus é onipresente, Ele mesmo me conhece pessoalmente. Visto que Deus é onisciente, Ele me conhece pessoalmente. Visto que Deus é onipresente, Ele está comigo constantemente. Visto que Deus é o Criador, Ele me conhece completamente. Visto que Deus é justo, Ele requer de mim santidade. Aprenda a levar a Deus em conta em toda a sua vida. Pegue um dos atributos de Deus que foram mencionados ao longo da exposição desse salmo e pense: que diferença esse atributo deve fazer para a minha vida hoje, ou para a sua vida hoje? Segunda aplicação: antes de ser elevado ao céu, Cristo enviou sua igreja para fazer discípulos de todas as nações e prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Saber que Cristo está conosco, aliás, que sua presença especial é prometida a todo aquele que se junta à verdadeira igreja, é um grande conforto quando fazemos a sua obra no mundo. Como isso encoraja as pessoas a se mudarem para outras localidades, até mesmo para outras nações, com um propósito específico de promover o avanço do reino de Deus. Queridos, que ao refletirmos sobre isso, que nós possamos olhar para esses atributos de Deus, sermos consolados e confrontados, e que possamos viver uma vida de santidade, nos opondo àqueles que são inimigos do Senhor. Vamos orar novamente? Senhor, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor examina o nosso coração, o nosso pensamento, o Senhor sabe, ó Pai, o que há de mais profundo na nossa alma, das nossas intenções. Mesmo que nós não falemos, mesmo que nós não nos expressemos, o Senhor sabe o que se passa no nosso coração e sabe também, ó Pai, pois Tu mesmo nos diz através da Tua palavra que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor está a todo instante conosco, pois o Senhor é um Deus onipresente. Nós não podemos de modo algum fugir da Tua face,
mas nós sabemos que a Tua presença especial conosco, através do Teu Santo Espírito, pode nos fazer vencer a guerra contra o pecado, ó Pai. Que nós, como filhos do Senhor, venhamos a enfrentar essa luta de mortificação do pecado, ó Pai. Ajuda-nos dessa forma, ajuda-nos com isso, ó Pai, para que vivamos uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida que agrade a Ti, uma vida que seja guiada por Ti mesmo, pela Tua mão, no caminho eterno, ó Pai. Nós clamamos essas coisas agradecidos no nome de Jesus Cristo.